E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir com a nossa série das 5 miniaturas que todo jogador deve conhecer. Vamos seguir hoje com a nossa segunda partida jogada em 1978, na antiga Iugoslávia, entre dois grandes nomes do xadrez. Estamos trazendo aqui mais um campeão do mundo, dessa vez o grande Anatoly Karpov, enfrentando o grande enxadrista alemão Vlastimil Hort. Partidaça entre ambos, mas Hort não conseguiu resistir aqui ao ataque feroz do Karpov, que simplesmente passou o trator na sua defesa predileta, a defesa carocão, onde Karpov é considerado um dos maiores jogadores da história dessa defesa. Vamos ver aqui como Karpov venceu uma bela partida frente ao seu forte adversário alemão. Temos aqui E4, C6, D4, D5, cavalo D2, como escolha de Anatoly Karpov. Curiosamente, contra a defesa francesa, mais ou menos ainda na década de 70, quando o Karpov ainda jogava com E4, ele enfrentava a francesa também com o sistema cavalo em D2. Temos aqui D toma E4, cavalo toma E4, cavalo de BD7, com ideia de cavalo de G em F6, cavalo F3, cavalo de G em F6, cavalo captura F6, cavalo captura F6 e cavalo em E5. Não podemos subestimar este movimento de cavalo aqui executado nesta variante pelo Anatoly Karpov. Vai trazer inúmeras ideias para ele e vocês vão ver o quanto aqui o seu adversário vai sofrer pela imprecisão ou imprecisões que ele vai cometer aqui na partida. Temos aqui bispo em F5, lance natural, já que todo jogador de Caro-Kann tenta pôr em jogo o seu bispo de C8, coisa que geralmente não acontece na defesa francesa. Na defesa francesa, este é o grande problema do jogador de pretas. Neste caso aqui, na Caro-Kann, o jogador tem a facilidade de desenvolver esse bispo. Por exemplo, uma das suas principais casas, a casa F5, mas Karpov decide jogar o movimento C3 nesta posição. A posição alcançada por ele, as brancas podem desenvolver o seu bispo de F1 em C4, por exemplo, tentando pressão F7, e com C3 aqui guarda a possibilidade sim de seguir aqui, por exemplo, com dama em B3, pressionando casas como B7 ou P1, peão de B7, ou peão de F7 nesta posição. É claro que aqui a tendência de muitos jogadores é responder, jogador de pretas, com o movimento E6. É justamente agora que Karpov não vai dar trégua ao seu adversário nesta posição e segue com G4. Após G4, vamos ter aqui como possibilidades para Vlastimil Hort, bispo em E4 ou bispo na casa G6 aqui. Por exemplo, a tentativa de bispo em E4 seria respondida, simplesmente note que o bispo está atacando a torre que está em E1, seria respondida simplesmente com F3. E notem que se ele tentasse neste momento o bispo D5, teria como resposta C4 e o bispo não teria casas de fuga na posição. Obviamente, bispo G6 seria a sua opção e Karpov seguiria a mesma ideia original da partida. Então vamos voltar à posição. Após G4 temos bispo em G6 e neste momento Anatoly Karpov decide seguir com H4, obviamente aqui guardando a ideia de H5, atacando o bispo que está em G6. Neste momento, Vlastimil toma a decisão de jogar com H5, que vai trazer danos aqui à sua estrutura de peões na ala do rei. Mas ele também teria alternativa bispo em D6 aqui. Aparentemente, um lance que vai trazer sossego para ele, já que se, por exemplo, o Karpov tentasse aqui o movimento H5, teríamos simplesmente bispo em E4. E vocês podem estar se perguntando, por que não F3 agora? Porque teríamos bispo captura 5, por exemplo. D captura 5. Dama captura D1 cheque, rei captura D1, e notem agora que poderíamos ter bispo capturando F3, seguido de bispo captura H1 nesta posição. Então vamos voltar aqui, mas ao invés de H5, Karpov poderia simplesmente seguir com lance dama E2, mantendo aqui viva a pressão sobre o bispo de G6 nesta posição. Por isso aqui, Vlastimil, considerando essas possibilidades, tomou a decisão de jogar o arriscado H5 contra o campeão do mundo, Anatoly Karpov. E a partir de agora, Karpov vai pressioná-lo até o final e Karpov vai ter o seu dia de Mikhail Tal. Vocês vão ver daqui alguns lances. Temos aqui jogado G5, uma expansão ganhando espaço na posição e também aqui atacando o cavalo adversário. Temos cavalo e D5. E nesta posição, Karpov joga de forma cirúrgica o lance que a posição pede, que é cavalo captura G6, e temos F captura G6. Notem agora o surgimento de debilidades na estrutura
de peões do seu adversário e notam também a falta de ação nesta posição da torre que está em H8, a falta de ação do bispo que está em F8 e da torre que está lá em A8 para as pretas, ou seja, a posição já é bem difícil aqui para Vlastimil. Karpov segue com dama C2, pressionando o peão de G6 de seu adversário. Vlastimil toma a decisão de jogar com rei em F7. E mais uma vez aqui, Karpov joga aqui um lance forte na posição. Torre em H3, obviamente, com a ideia de torre F3 cheque bastante forte. Vlastimil responde com cavalo em E7. Temos bispo em C4. Prestem atenção neste movimento do Karpov. Este bispo vai simplesmente atrapalhar a vida do peão de E6 de seu adversário durante todo o jogo. Temos aqui cavalo em F5, torre em F3. E nesta posição, Vlastimil responde com dama em D7. E geralmente costumamos ver partidas em que Karpov simplesmente esmaga posicionamento de seus adversários, asfixiando até o final da partida. Vamos ver Karpov a partir de agora, jogando de forma bastante tática. Karpov toma a decisão de seguir com sacrifício de qualidade, torre captura F5 cheque, mas um sacrifício conceitual e bastante bem jogado aqui pelo campeão do mundo. G captura F5, dama captura F5 cheque, obviamente. O peão de E6 está cravado pelo bispo de C4. Temos aqui rei em E7 nesta posição. Logicamente, a tentativa de rei G8 iria falhar contra bispo captura E6 cheque, com perda da dama. Obviamente, o jogador do nível do Vlastimil não jogaria este lance. Ele seguiu simplesmente com rei E7 e Karpov naturalmente responde com dama E4. E vocês podem pensar, mas Karpov tem qualidade a menos nessa partida. Como ele vai vencer esta posição? Simplesmente notem a falta de desenvolvimento, falta de articulação das peças do Vlastimil Horta nessa posição. Notem que o bispo de F8 não joga absolutamente nada na partida, nem a torre de H8, e a torre de A8 ainda está procurando um tempo para participar da luta. Logo, Karpov já tem uma posição com vantagem decisiva, acreditem vocês ou não. Nesta posição nós temos torre A8 e bispo em F4. Notem a liberdade dos bispos do Karpov e também da sua dama, da possibilidade de fazer roque grande nesta posição, ou seja, o domínio é total de tabuleiro. E um jogador do nível do Karpov, campeão do mundo, alcançando a posição com estes, a gente já sabe o que vai acontecer na partida, vai ser um 0 com ele, com derrota aqui com certeza para o alemão. Vamos seguir adiante. Temos aqui rei em D8, obviamente tentando esconder o rei, mas Karpov não vai dar trégua e segue simplesmente com dama em E5, ou seja, não tente rei C8, Vlastimil, caso contrário, eu jogarei dama B8, cheque mate contra você. Vlastimil segue com torre G8, com ideia simples, dentro do que ele pode fazer na posição, de jogar com G6 e bispo em G7. Karpov tranquilamente roca grande na posição. Temos G6, Karpov segue com torre A1, aumentando a pressão sobre o peão de E6 de seu adversário. Bispo em G7. Agora vamos para o momento final da partida, o grande finale. Vamos ver como o Karpov vai fechar aqui com chave de ouro. Temos dama B8 cheque. E com dama B8 cheque vamos ter duas possibilidades para seguir. Dama em C8 e rei em E7. Aqui nesta posição, Vlastimil optou por rei E7. E após este movimento, Karpov segue no estilo Mikhail Tal e responde com torre captura E6 na posição. E para nossa surpresa, meus amigos, após torre captura E6, Vlastimil toma a decisão de abandonar a partida. E vocês podem estar se perguntando, mas por que ele está abandonando esse jogo? Por simplesmente encontrar continuações. Ele não tem chances defensivas. Por exemplo, rei F8, teríamos torre captura E8 cheque, dama captura E8 e simplesmente bispo em D6 cheque mate. Vamos voltar aqui para ver um outro detalhe. E se dama captura em E6? O que aconteceria, hein? Se vocês esperam aqui do Karpov bispo captura dama, ele tinha guardado aqui para o seu adversário simplesmente dama C7 cheque na posição. E observem que após dama C7 cheque, Vlastimil tem poucas opções. Se ele tentasse agora dama D7, o que aparentemente está salvando, teremos bispo em D6 cheque mate na posição. Se ele tentasse agora aqui simplesmente rei em F8, seguiríamos também com bispo em D6 cheque. E notem que após torre em E7 cheque, teríamos simplesmente dama D8 cheque. E se rei F7, dama captura E7 cheque mate com a dama cravada. Ou seja, Karpov estaria abrindo mão aqui da dama
obviamente querendo aplicar mate em seu adversário. O Karpov estava realmente inspirado nesse dia e realmente jogando no estilo tal, hein, esse jogo. Vamos voltar aqui, um detalhezinho da partida. Após dama B8 cheque, teríamos dama C8 como resposta, que não foi a escolha do grande mestre alemão. Karpov seguiria simplesmente com dama captura 7. Notem que após dama captura 7, a ideia de dama B6 aqui é muito forte. A pressão sobre B6 vai ser grande ainda na partida e as peças continuam sem articulação. Por isso aqui o grande mestre alemão optou por rei E7. Na realidade, ele deveria ter optado por simplesmente abandonar o jogo e reconhecer que está com posição completamente perdida, mas decidiu seguir mais um pouco e acabou levando aqui uma grande lição tática do Anatoly Karpov, hein? Não são tantas as partidas que a gente acaba vendo o Karpov jogando de forma tão agressiva, mas a gente pode ver que quando ele quer também, ou quando ele queria ainda em ação como profissional, ele conseguia também produzir partidas com bastante tática. Espero que vocês tenham gostado da partida, espero que vocês tenham gostado da análise, espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal. Se quiser, deixem os seus comentários que irei responder a eles até a nossa terceira partida. Valeu!